Como já é tradição, o presidente Rui Costa fez uma análise do mercado de inverno do Benfica, onde explicou as movimentações do mercado das águias. Afinal, como é que foi este mercado de inverno e quais é que são as explicações do presidente do Benfica? É isso que vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica. Ao terceiro jogo pelo Benfica, Álvaro Carreras estreou-se a titular pelas águias. Foi uma bela surpresa e uma bela forma de perceber o que podemos esperar deste lateral esquerdo. O reforço de inverno dos encarnados foi lançado de início em Vizela e cumpriu 70 minutos na vitória a contar para os quartos de final da Taça de Portugal, antes de dar lugar a Morato, aquele que tem sido o habitual titular nesta posição. O lateral de 20 anos evidenciou-se no papel ofensivo, fez uso da sua velocidade, combinou em zonas interiores e teve uma taxa de acerto de passe nos 91% e conseguiu também driblar um adversário nas duas tentativas que somou ao longo da partida. Além disso, também evidenciou-se nas bolas longas, não falhou nenhum passe nas 4 tentativas. No entanto, no momento defensivo teve alguns problemas. O espanhol fez 4 cortes, interceptou um remate da equipa do Vizela, mas por outro lado perdeu a posse de bola em 6 ocasiões, sendo driblado uma vez e perdendo o único duelo que disputou no ar, e no solo também só ganhou 3 em 9 que disputou. Ou seja, a performance acabou por ser o esperado. Já sabia que Álvaro Carreras era um lateral bastante forte ofensivamente, preparado para criar muito perigo à baliza adversária, ainda assim a defender ainda conta com alguns problemas e precisa de evoluir. Mas isso vai acabar por acontecer com o passar dos jogos. Esta partida demonstrou que Álvaro Carreras tem potencial, mas ainda é um jogador em desenvolvimento e acaba por ser uma história bastante parecida com a de Grimaldo, que também chegou aqui com algumas dificuldades a defender e foi evoluindo e crescendo nesse setor ao longo dos anos. No final do jogo, Roger Schmidt deixou elogios à prestação do espanhol, esteve excelente em momentos do jogo, foi importante para ele ter começado hoje, ter sentido o comportamento tático, o entrosamento com os colegas. Já na semana passada, quando jogou, mostrou muita confiança. Agora temos de desenvolvê-lo passo a passo e enalteceu o treinador alemão sobre a prestação do seu jogador. O certo é que o técnico das águias tem gostado muito das prestações nos treinos de Álvaro Carreras e vai dar-lhe mais algumas oportunidades em próximos jogos. Recorde-se que o Benfica garantiu o lateral espanhol por empréstimo do Manchester United até ao final desta época, ficando o Benfica com uma cláusula de opção de compra fixada nos 6 milhões de euros, sendo que a compra se torna obrigatória se o jogador participar em 50% dos jogos como titular. Caso continue a evoluir e a apresentar um bom nível, obviamente que a equipa das águias vai avançar para a compra em definitivo. O certo é que Roger Schmidt parece gostar do desenvolvimento que o jogador está a ter e prepara-se para abordar aqui alguns aspectos que ele precisa melhorar, mas a verdade é que Álvaro Carreras parece ter aqui algumas características interessantes e esperemos nós que seja a aposta certa para podermos ter um lateral de raiz que possa dar uma maior profundidade e acutilância à nossa lateral esquerda. Como tem sido tradição desde que foi eleito presidente, Rui Costa fez uma análise ao mercado de transferências do Benfica em janeiro, abordando os negócios realizados tanto a nível de entradas como de saídas. Eu volto a reforçar a importância desta intervenção que dá uma maior transparência ao clube. Claro que não é possível desvendar tudo, mas é um passo no rumo certo. Hoje vamos então estar a analisar as palavras do presidente sobre este mercado e deixar também algumas considerações finais sobre esta janela de transferências de janeiro. O presidente das águias começou a sua intervenção com o balanço ao mercado de inverno. A intenção é sempre melhorar o plantel e ajustar o que pode ser ajustado. Acreditamos que fizemos um bom trabalho, que acrescentámos jogadores que podem melhorar a equipa. Esperamos que seja proveitoso para o resto da época, disse então o líder benfiquista. Rui Costa analisou depois os negócios 1 a 1 e começou primeiro pelas saídas. Ao todo foram 7 as saídas com os valores oficializados. João Vítor foi para o Vasco da Gama por 6 milhões de euros em preço fixo, mais 2 milhões em objetivos. David Racek saiu por empréstimo para o Hoffenheim com uma taxa de empréstimo de 250 mil euros. Gonçalo Guedes terminou o seu empréstimo. Petar Musa saiu para o Dallas por 9 milhões de euros em preço fixo, mais 3 milhões em objetivos. Já Lucas Veríssimo foi para o Al Duhail por 8 milhões de euros em preço fixo, 1 milhão em objetivos. E Gabriel Pires rescindiu o contrato com as águias. Analisando depois individualmente estas saídas, Rui Costa acabou por justificar que elas foram por falta de minutos e poucas oportunidades até ao final desta época
e o que iria desvalorizar ainda mais o valor desses jogadores. Situação diferente foi a de Jurasek, que saiu por empréstimo, com o Rui Costa a justificar a cedência do lateral checo. Infelizmente para nós, Jurasek não teve o impacto que se esperava, tendo em conta o quão custoso que foi. Entendemos que era bom fazê-lo sair, ainda com a esperança que se reencontre. Neste caso em concreto seria essencial valorizar este ativo. Tivemos que combater com muitos clubes para o contratar. Esses mesmos clubes mostraram interesse em tê-lo na sua equipa neste mercado e acabou por acontecer isso. No final da época avalia-se a situação de novo, esclareceu então o presidente das Águias. O Rui Costa passou depois a analisar as entradas no mercado de inverno. Marcos Leonardo, que chegou do Santos por 18 milhões de euros. Rolaiser, que vem do Estudiantes por empréstimo com taxa de empréstimo de 1 milhão de euros e cláusula de compra obrigatória de 8 milhões de euros. Álvaro Carreras veio por empréstimo Manchester United com a opção de compra, como já falámos anteriormente. E Gianluca Prestiani, que foi comprado ao Vélez por 9 milhões de euros taxa fixa, mais 2 milhões de objetivos. Neste caso, o presidente das Águias valorizou a juventude dos reforços conseguidos e o potencial que podem ter, mas pede alguma paciência para a adaptação pela juventude e pela exigência que é jogar no Benfica. É difícil jogar no Benfica, a responsabilidade é grande, vestir esta camisola, é preciso dar-se tempo de adaptação aos atletas, é a mudança de muita coisa e há a exigência máxima de representar o Benfica, e enalteceu então o presidente, assumindo sempre a satisfação e esperança por estes reforços contratados. Rui Costa não deixou de falar da questão da lateral direita. O líder das Águias defendeu que para esta posição há Alexander Ba e Fede Cauchens, ainda que tenha revelado que tentou mesmo contratar um lateral direito em janeiro. Discutimos a contratação de mais uma opção para a lateral direita. Pensava-se que Ba demoraria mais algum tempo a recuperar, quando percebemos que estava perto de voltar e já voltou. Entendemos que era mais urgente reforçar outras posições. O Fede, que é um joker que joga bem em todas as posições, estamos salvaguardados, criámos um plantel forte, equilibrado e com potencial para lutar por todos os objetivos até a final da época. O campeonato será sempre o nosso grande objetivo, mas não podemos mudar mais do que ter jogadores na lista para a Europa. Quisemos trazer sangue novo para dentro da equipa, mas não quisemos mudar o trabalho que estava a ser feito. Foi o suficiente, defendeu então o presidente. Feitas as contas, o Benfica gastou 28 milhões de euros mais 2 milhões em objetivos e teve um encaixe de 23,75 milhões de euros mais 6 milhões em objetivos. Portanto, os valores acabam por ser muito próximos, apesar de ter-se gasto um pouco mais do que aquilo que se recebeu. Rui Costa falou ainda do futuro de Ángel Di Maria e Rafa Silva, dois jogadores que estão em final de contrato com o clube. Os dois abdicaram de muito dinheiro para estarem no Benfica. Posso garantir que eles são dos mais influentes no balneário. Vamos ver o que isto vai dar até a final da época. Não vale a pena antecipar cenários. Disse Rui Costa, deixando em aberto se os jogadores vão continuar ou não no Benfica, apesar de neste momento parecer pouco provável que eles possam continuar para a próxima temporada. Um presidente encarnado fechou a entrevista com um balanço final do trabalho que tem sido feito nos últimos tempos. A política passa por ter menos jogadores e mais qualidade. Estou satisfeito com tudo? Não estou, quero sempre mais. É um trabalho contínuo. Estou 100% satisfeito, mas muito feliz pelo que foi feito em ano e meio, projetando o Benfica para outro patamar. O plantel tem um misto de juventude e de experiência, e enalteceu o presidente das Águias, terminando a entrevista num momento bastante emocionante, ao falar de Sven-Göran Eriksson, treinador que o lançou na equipa principal do Benfica e que está com cancro terminal, revelando que está em marcha uma homenagem que já foi tentada no passado, mas que não foi possível, dada a doença do treinador, que passou pelo Benfica em dois momentos diferentes, 1982 e 84 e 1989 e 1992. Foi um treinador muito importante para a história do Benfica e esperemos que esta homenagem seja feita em vida, porque ele merece pelo trabalho que fez no clube, e acaba também por ser aqui uma demonstração do amor e carinho que a família benfiquista tem para este técnico que deu tantas vitórias e tantos troféus ao nosso clube. Como eu já disse na minha análise ao mercado de inverno no início do mês de fevereiro, acredito que o Benfica ficou com uma equipa com melhores jogadores, reforçou-se com jovens com muito potencial e talento, mas menos soluções. Fica clara a sensação que a equipa está algo curta em algumas posições, apesar de obviamente poder ser reforçada com alguns jogadores da formação. E claro, não há como não destacar mais uma vez a questão da lateral direita, que me parece ser
uma zona do terreno que ficou por reforçar, ainda assim pela qualidade dos reforços contratados, mas também pela capacidade de deixar sair alguns jogadores com poucos minutos, como também pela forma de resolver o assunto do Gabriel Pires. Em ano e meio, a SAD benfiquista acaba por conseguir resolver quase todos os tentários do plantel, com imensas saídas fechadas nos últimos meses. Considero que este mercado foi positivo, ficou algumas coisas por fazer, é certo, mas acredito que a equipa fica mais forte com os reforços contratados e agora espera-se que o Benfica conquiste os objetivos desta temporada. É muito provavelmente o último negócio do mercado de inverno, apesar do mercado estar fechado em Portugal. Ainda há alguns países onde é possível fazer negócios, como é o caso da Turquia, e como já tínhamos falado aqui no canal, havia a forte possibilidade de uma saída e ela foi confirmada de forma oficial. António Mwanza, jogador mais conhecido como Maestro, deixou o Benfica para ser reforço do Adana Demirspor da Turquia. O internacional angolano chegou às Águias em 2022-2023, onde jogou pela equipa B dos Encarnados. Em 2 temporadas somou 28 jogos, dá-lhe ao peito com 3 gols marcados e uma assistência, divididos entre a Segunda Liga, 26 jogos, e Premier League International Cup, 2 partidas. O jovem de 20 anos rubricou um contrato válido para os próximos 3 anos e meio com o conjunto turco. O último é opcional e vai ser companheiro de equipa do internacional português Nani. Entretanto, o Benfica ganhou mais alguns milhões com Cebolinha ao participar na vitória do Flamengo frente ao Botafogo. Everton chegou aos 100 jogos com a camisola do Mengão e atingiu um dos objetivos que correspondem a um bónus no negócio da transferência do Benfica para o emblema do Rio de Janeiro em junho de 2022. Na altura da transferência do extremo de 27 anos, o Flamengo pagou às Águias 13,5 milhões de euros, mas numa operação com bónus possíveis com objetivos até 2025 e que podem levar o custo total até aos 16 milhões de euros. Ao chegar aos 100 jogos, o Flamengo terá de pagar à SAD dos Encarnados mais 1,5 milhões de euros, depois já ter encaixado 700 mil euros após a conquista da Copa Libertadores em 2022. O Benfica terá ainda direito a 10% do valor de uma futura transferência do jogador e o acréscimo possível de mais 1,5 milhões de euros se Cebolinha se mantiver no Flamengo até 31 de dezembro de 2025, antes do último ano de vínculo com o clube carioca. Aos poucos o negócio vai crescendo a nível de valores, mas ainda assim o Benfica acaba sempre por ficar com o negócio abaixo dos 20 milhões de euros gastos na contratação de Everton Cebolinha. O jogador esteve 2 anos na Luz, fez 95 jogos pelas Águias com 15 golos e 17 assistências, mas ficou muito aquém daquilo que era esperado. O Benfica acabou por vender Everton e contratar David Neres e ficou a ganhar desportivamente, apesar de financeiramente a saída de Cebolinha ter dado prejuízo e uma grande desilusão a nível desportivo. No Flamengo, depois de um mau início pelo Mengão, já soma 100 jogos com 10 golos e 15 assistências. Houve vitória neste derby europeu. O Benfica carimbou o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões do Oca Patins, graças ao triunfo conquistado diante do Sporting por 3-1. No Pavilhão da Luz, o conjunto leonino até foi o primeiro a marcar por João Souto aos 19 minutos. No entanto, o Benfica não se deixou ir abaixo e respondeu quase seguida por intermédio de Pavarés aos 21. O empate de 1 verificava-se ao intervalo. A cambalhota no marcador acabou por ser alcançada logo no arranque do segundo tempo, por intermédio de Roberto Benedetto aos 38. Mais tarde, Carlos Nicolia, na conversão de uma grande qualidade, selou o resultado final aos 43. Com este triunfo, o Benfica passa a somar 12 pontos, mais 4 do que o segundo classificado do Grupo B, o Sporting, pelo que assegura com uma jornada por disputar não só a qualificação, como também o primeiro lugar do grupo. Amigo, não te esqueças de participar neste vídeo e deixares na caixa de comentários a tua opinião sobre o mercado de inverno do Benfica. Como é que classificas o mercado das Águias? Achas que ficou algum trabalho por fazer? Estou muito curioso para ver a tua opinião na caixa de comentários. Deixa um gosto e subscreve o canal caso não tenhas feito e coloca na caixa de comentários #análise ao mercado. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos à Benfica. Saudações benfiquistas.